Ó, mais um episódio aqui do Por Dentro pra você e hoje nós não vamos falar de bet, tá, gente? A gente já falou de dinheiro, a gente vai continuar falando de dinheiro, mas agora falando de cartão de crédito, porque a gente tem dados interessantes aqui da Serasa, tá bom? Porque o pessoal tem usado aí o cartão de crédito não apenas pra fazer aquelas comprinhas a mais, né, mas pra pagar as despesas do dia a dia. E para isso a gente recebe aqui a Rafaela Alves, que é porta-voz da Serasa. Rafaela, seja bem-vinda ao Por Dentro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Rafaela, esse estudo aqui mostra que 3 em cada 10 brasileiros usam o cartão de crédito não apenas para fazer aquelas compras parceladas, tá bom, gente? Que eu sei que tem muita gente aí que faz isso. Mas para cobrir despesas do dia a dia. É isso mesmo? Exatamente. A gente fez essa pergunta para diversos brasileiros, né, através do mapa de crédito da Serasa, e identificamos que mais de 40% das pessoas respondentes dessa pesquisa utilizam o cartão de crédito para cobrir despesas do dia a dia. Então, acabam utilizando o cartão aí como uma extensão da renda, muitas vezes. 40% usam esse cartão aí para fazer como se fosse uma extensão da renda dela ali. Mas isso aí não dá problema depois, não? Dá problemas, e a gente faz também o mapeamento do índice de inadimplência da população brasileira. Então, por esses mapeamentos, a gente acompanha aqui nos últimos meses as dívidas, né, com bancos e cartões de crédito, elas são as que mais atingem a população. Então, a gente consegue traçar esse paralelo entre as pessoas utilizando mais o cartão de crédito e acaba também sendo o maior índice de inadimplência que a gente vê na população. Então, a partir disso aí, é o maior índice de inadimplência que a gente vê na população, correto? Exato. A gente vê que a maior parte das pessoas, elas acabam devendo para bancos e cartões de crédito como o principal ali, parcela de endividamento mesmo. A gente vai voltar nisso daí daqui a pouquinho, tá? Mas porque que você fala de 40% e os dados trazem também 30% dos consumidores, né, para realizar compras específicas e 18% para lidar com despesas emergenciais de saúde. Quase que não sei a palavra, gente. Exatamente. A gente vê isso acontecer muito na população porque também a gente não tem muito, não faz muito uma reserva de emergência. Então, quando acontece algum tipo de emergência, principalmente relacionado à saúde, as pessoas acabam recorrendo ao cartão de crédito e acaba se endividando também, né? Acaba usando essas compras e também gerando esse endividamento. Certo. E a facilidade de usar o cartão de crédito para que a gente possa não apenas pagar as contas, né, despesas do dia a dia, conforme a gente tem falado aqui, é muito em função da possibilidade de parcelar essas contas, essas compras, seja elas quais forem? Exato. A gente também tem esse recorte na pesquisa, né? E a maioria das pessoas, elas acabam optando pelo cartão por facilidade de acesso. Então, existe uma maior facilidade em conseguir o cartão de crédito e também por essa facilidade em poder parcelar as compras. E eu sempre digo que não é esse o problema, né? O cartão não é um vilão em si. Ele muitas vezes possibilita que as pessoas consigam determinados bens que elas não conseguiriam comprar à vista. O problema ele tá quando não existe um planejamento financeiro para isso. Então, quando você vai parcelando várias compras ou tendo inúmeros cartões, não entende se isso de fato vai caber ou não dentro do seu orçamento e é isso que gera a inadimplência. Ou gastando o limite todo do cartão, né? Ou gastando o limite todo do cartão, ou de mais de um cartão mesmo. Então, muitas vezes acabam as pessoas tendo vários cartões, usando o limite de todos eles, e isso gera essas situações que a gente vê até mesmo de bola de neve, porque as taxas de juros, elas são bastante altas. E olha que eu tenho só um, tá? Tem só um, não tem mais. Mas isso é interessante de falar porque a gente... você me fala do planejamento financeiro, né? Que as pessoas não se planejam nesse quesito e não se lembram que lá na frente ela tem que pagar o cartão. E aí por isso que acaba acontecendo a inadimplência, correto? Exatamente. As parcelas, elas são uma amiga muitas vezes, mas elas podem se tornar uma grande inimiga. Então, falta colocar mesmo na ponta do lápis
quanto da sua renda você de fato conseguiria arcar com parcelas do seu cartão. Você tem isso mapeado, né? Você sabe quanto você pode gastar por mês com a parcela, com a fatura do seu cartão? É importante ter isso em mente, porque muitas vezes a gente vai é uma parcela pequena, essa parcela cabe no meu bolso. Mas e o restante que você já tem parcelado? Você já quitou a sua dívida anterior antes de acrescentar mais esse valor da parcela? Então, é isso que acaba acontecendo muitas vezes. Vamos lá, segundo o mapa aqui, no cartão de crédito, 30% para cobrir despesas do dia a dia, certo? Exatamente. 29% fazer uma compra específica. 18% para emergências com saúde, gastos emergenciais com saúde. Isso aqui a gente está falando só do cartão de crédito por enquanto, tá? Exato. Porque os dados do mapa trazem também questão de empréstimo pessoal e consignado, certo? Exato. Aí eu vou colocar aqui o seguinte, empréstimo pessoal, 34% para pagar as dívidas atrasadas, presente, tá, gente? Devo, não nego, pago quando puder. Organizar a vida financeira, tô precisando, viu? Tem dica? Pera aí, agora você fala como que a gente organiza a vida financeira, que todo mundo quer saber. 15% respiro financeiro no orçamento, acho que todo brasileiro está precisando, né? E aqui na sequência vem crédito consignado, organizar a vida financeira 35%, pagar dívidas e contas atrasadas 20% e, mais uma vez, o respiro financeiro no orçamento 15%. E essas são as principais modalidades de crédito que a gente tem hoje no Brasil. Exato. São as principais e a gente vê essa diferença entre elas também. Então, o crédito consignado ou crédito pessoal, ele muitas vezes é utilizado para as pessoas, primeiro, pagarem dívidas ou se organizar. Por quê? Porque às vezes elas já estão no sufoco, recorre a esse dinheiro que você consegue pagar de repente tudo de uma vez, fica mais fácil de organizar, né? Você, em vez de ter uma conta com diversos locais, você tem com um só, e você consegue também organizar a questão de dívida cara e barata. Então, trocar muitas vezes uma dívida mais cara, então um crédito rotativo do cartão, por exemplo, ele tem mais de 400% ao ano de taxa de juros. E você consegue trocar por um crédito consignado, por exemplo, que como ele desconta diretamente na sua folha de pagamento, você consegue uma taxa de juros mais interessante, mais atrativa. Então, vou fazer a pergunta que acredito que muita gente gostaria de fazer. É melhor um crédito consignado do que o cartão de crédito? Depende dos seus objetivos de vida. Então, tudo vai depender. Se você consegue arcar com o seu cartão de crédito, né? Você consegue ali lidar bem com ele, é que a gente está falando aqui de uma situação de inadimplência. Se você não conseguir arcar com os valores, você recorrer ao crédito rotativo, é muito melhor você recorrer a um empréstimo que os juros vão ser menores. Mas, se não é essa situação, você já tem uma certa organização financeira, o crédito consignado, de qualquer forma, ele vai ter uns juros. O cartão de crédito, por si só, ele muitas vezes não tem juros ali na parcela, então ele vai valer mais a pena, desde que você tenha essa organização financeira e não vá cair na inadimplência, que aí a situação muda um pouco. Bacana. Vamos lá. Aqui a gente está falando da questão que envolve cartão de crédito, empréstimo consignado, ou empréstimo pessoal, que são as modalidades de crédito que nós temos no Brasil. Eu vou abranger mais um pouquinho, porque a questão do Brasil a gente fala muito da questão de inadimplência. Agora eu vou voltar nesse trecho aqui, tá, gente? Calma aí, tá? Mas a questão é, como é que o brasileiro faz para ter crédito no mercado? Como que a Serasa pode ajudar nesse sentido, não apenas com o mapa que está sendo divulgado, mas em todos os outros quesitos? Porque o brasileiro está louco por crédito, tá, gente? Mas lembrando, tá? Você pode ter crédito, mas você tem que pagar depois. Exatamente, perfeito. Bom, para você conseguir crédito, no geral, você precisa ter um bom score de crédito. E não só isso, porque cada instituição financeira tem as suas regras e as suas definições. O que existe para além do score de crédito, né, que é a sua pontuação média ali de comportamento financeiro no mercado. Existe quanto você já está
quanto tempo você já tem de envolvimento com o mercado financeiro. Então, se você é uma pessoa muito jovem, provavelmente você acabou de entrar no mercado financeiro, dificilmente você vai conseguir um empréstimo, né? Um empréstimo muito alto ali, porque ainda as instituições estão entendendo o seu comportamento financeiro. Você precisa cumprir com as suas obrigações financeiras, então ter ali suas contas quitadas, bem resolvidas. Cartões em seu nome também ajudam nessa tomada de crédito, desde que eles estejam sendo pagos em dia. Então, existem diversas situações que ajudam você a tomar ou não crédito. Se a pessoa já está inadimplente, ainda assim ela quer tomar um crédito. A Serasa ela tem a sua plataforma de crédito, que é o Serasa Crédito, que tem mais de 40 instituições financeiras parceiras disponíveis. E como a gente tem todos esses dados da população brasileira também, é possível já identificar dentro quais empresas você tem maior probabilidade de conseguir crédito. Porque quem vai conceder o crédito é a empresa parceira. Então, existe essa probabilidade maior de você conseguir crédito com essas que vão aparecer diretamente para você. Mas aí, no caso de você já estar negativado, muito cuidado para não piorar ainda mais a sua situação financeira. Então, resumindo, né, de forma geral o que eu falei, ter um bom comportamento financeiro, ter um tempo de mercado. Então, você já está aí há mais tempo com o envolvimento com o mercado, você já tem o seu cartão, você paga suas contas em dia, paga um aluguel, tem algum bem em seu nome. Tudo isso ajuda a tomada de crédito, porque tudo isso ajuda o mercado a entender como é que é o seu comportamento. Então, se você tem um bom comportamento no mercado, qual o nível de confiança que aquela empresa pode ter ou não em você. Deu ruim pro meu lado, viu? Só para constar. Mas brincadeiras à parte, a gente está falando aqui dessa questão de como a pessoa pode ter crédito, né, no mercado, e você fala da questão de comportamento financeiro, de tempo. Há um tempo determinado para isso, porque você cita que você quando é mais jovem, você provavelmente você não vai ter esse crédito, não vai conseguir um empréstimo, a não ser que seja aquele empréstimo estudantil, né, que a gente ouve tanto falar. Mas há um tempo para isso, para que esse score que você fala, ele possa aumentar no decorrer desse período. E aí a pergunta que não quer calar. Qual é o score adequado ou ideal para se ter um crédito bacana? Não precisa ser muito alto não, tá? Perfeito. Bom, então vou começar da última pergunta. A gente tem escalas de score, né? Então ele é classificado como ruim, bom ou um score excelente. E ter um score bom ou excelente, né? Que é acima de 600 ali para ele ser bom, de 800 a 1000 para ele ser excelente, é um indicativo de probabilidade maior de você ter o crédito no mercado. Por quê? Porque os bancos, cada instituição financeira tem as suas próprias políticas. Então, vai depender da política de cada instituição. E sobre a questão de idade média, também vai depender da política de cada instituição financeira. Tem pessoas que vão ter aí uns bons anos a partir aí de 6, 10 anos de relacionamento com o mercado financeiro, pagando suas contas em dia, que vão começar a poder ter esse crédito um pouco maior. Mas quanto mais tempo você mostra para as instituições financeiras que você é uma pessoa confiável, que ela pode oferecer esse crédito, que você vai realizar o pagamento, mais é a chance, né? Maior é a probabilidade de você conseguir essa tomada de crédito. Bacana. Todo brasileiro está querendo ter algum crédito, né? Ter alguma modalidade ou estar inserido. Segundo os dados aqui da Serasa, pelo menos o consumidor aí está inserido em 2,2 modalidades. É o empréstimo consignado e o cartão de crédito ou é outra? Exato, são essas as modalidades, né, que a maioria dos brasileiros estão inseridas e também são as mais populares, né, acabam sendo as modalidades mais populares no Brasil. O engraçado é que a gente fala da questão da inadimplência, mas a gente não fala do cadastro positivo das pessoas, né? E os dados que o mapa traz é que 68% dos adultos utilizam ao menos uma modalidade, ou seja, mais da metade da população, né? Que se a gente for dividir... Exatamente. E a gente nota mesmo que isso envolve, quando a gente fala modalidade de crédito, também envolve o cartão.
Então, o cartão é bastante popular entre a população mesmo. Por isso, esse número de cerca de 60% das pessoas que utilizam crédito no mercado. Vocês estavam só ouvindo a parte dos adimplentes, né? Agora é que o bicho pega. Porque nós temos dados, né? E aí, no Brasil inteiro, que mais de 80 milhões de brasileiros estão endividados. Certo? E aí aqui a gente está falando, por enquanto, de adimplência. Porque, conforme o mapa mostra, 3 em cada 10 brasileiros utilizam o cartão de crédito para pagar despesas do dia a dia. E aí, no empréstimo pessoal, 54% tem o CPF negativado. Exato. Que o pessoal não pagou as contas. Tá lá negociando. O caminho, quando a gente está nessa formatação, que a gente não conseguiu efetuar o pagamento no tempo hábil, que era ali para ter feito, e a gente demorou um tempo para negociar. Quanto mais rápido a gente negociar, melhor para que a gente volte a ter aquele crédito que a gente tinha antes. Isso depende também das instituições financeiras, das regras de cada um. Só reforçando essa parte dos 54% que tomaram crédito consignado estão inadimplentes, tem muita relação com aquilo que a gente falou anteriormente. Geralmente, as pessoas que tomam esse crédito é para o pagamento de dívidas. Então, de fato, a tendência é que sejam mais pessoas inadimplentes, porque elas priorizam esse crédito para pagamento de dívidas. Elas priorizam esse crédito para pagamento de dívidas. Bacana. Eu vou trazer para minha realidade, para o estado onde eu moro, né, que é o estado de Goiás, embora a gente vá para o mundo inteiro, né, porque a gente vai pela internet, e aqui pela TV Atual a gente também vai para o Brasil inteiro, pelo canal 63 na Nova Parabólica, tá bom? Além de Goiás e Minas Gerais. No estado de Goiás, como andam os números em relação à adimplência? Perfeito. Bom, a gente consegue visualizar que em Goiás, a gente tem na cidade de Goiânia, são mais de 600 mil pessoas que estão inadimplentes, né, que não pagaram as suas dívidas. Então, a gente tem esse número. E do estado como um todo, são mais de 2 milhões e 700 mil pessoas que estão inadimplentes no estado como um todo. No estado, mais 2 milhões de pessoas inadimplentes. Exato. Em Goiânia, 600 mil. Isso. É engraçado que ela foi na inadimplência, tá? Ela não foi em quem tá com cadastro positivo. Só pra você ter uma ideia. Mas para uma cidade igual a Goiânia, 600 mil pessoas inadimplentes é um tantinho considerável. É bastante, e se a gente considerar o valor da dívida média, ele também acaba sendo maior do que o do Brasil. Peraí. O valor da dívida média de Goiânia acaba sendo maior que os dados referente ao país, referente ao Brasil. Isso, é maior do que a média nacional. A média nacional fica em torno de R$6 mil e de Goiás fica em torno de 7 mil. Então, ele é um pouco maior do que a dívida média do país. Isso do estado, né? Isso do estado. Do estado de Goiás. E de Goiânia, como fica a média mais ou menos? Não tenho esses dados aqui para você agora. Tá. Mas a média de Goiás fica maior que a do Brasil inteiro. Sério isso, gente? A Exatamente. média de Goiás de dívidas é maior do que a do país inteiro. Lembrando que o Brasil é um país de proporções continentais. O Brasil é bastante grande e a gente vê alguns recortes estaduais que diferenciam um pouco mesmo. Então, a gente tem alguns estados que têm alguns valores maiores das dívidas médias, né? E outros estados menores. E muitas vezes tem relação também com o valor médio que as pessoas arrecadam dentro desses estados. Então, tem relação com o valor que é arrecadado dentro desses estados. Certo. Eu ia te apertar, mas não vou não. Porque eu ia perguntar, aliás, eu acho que eu vou. Acho que eu vou, que eu gosto. A Luciana fica ali, não, ele não vai fazer isso. Goiás tem a maior valor, né, de dívida, vamos dizer assim, que o país. Qual é o estado que tem o menor? Não tenho ele agora, mas posso checar pra você. Um minutinho aí, que o pessoal vai checar ali. Porque aqui é assim, gente. Não,
é pra apertar. Se não for pra apertar, não é comigo. Mas eu fiquei surpreso que Goiás tem a maior. O Brasil, a média é 6 mil, Goiás 7 mil. Isso aí. E essa dívida seria com cartão de crédito, empréstimo, com tudo isso aqui Bancos envolvido? e cartões, eles estão ainda como o principal. Depois a gente tem utilities, né? Então, contas básicas, água, luz. E também temos o varejo. Eles sempre acabam nessas 3 posições como o maior tipo de dívida do brasileiro. Tá, vamos lá. Bancos e cartões, Exato. utilities e varejo. Exato. Gente, tô descobrindo cada coisa aqui que eu acho que eu peguei a resposta ali. Temos. Qual que é o menor? Bahia tá com o menor. Vou mudar pra Bahia, gente. Vou mudar pra Bahia. Bahia é o menor. Menor que Goiás. 4 mil? 4.481 a dívida média da Bahia. Dívida média da Bahia é 4.481. A dívida média nacional, que é a do Brasil, é 7 mil reais. Aliás, 6 mil. 6 mil. Na verdade, 6 mil do Brasil, que é a nacional. De Goiânia, de Goiás, do estado de Goiás, é 7 mil reais. Exato. Eu não sei nem o que eu falo agora, gente. Porque é um negócio de louco isso daqui, viu? 7 mil reais a dívida só de Goiás é maior do que a do Brasil inteiro, que é um país com mais de 200 milhões de habitantes, de brasileiros. Oi? O maior é o Distrito Federal, né? O Distrito Federal, ele é em torno de 9 mil, né? É em torno de 9 mil reais. Tá maior que São Paulo? É maior que São Paulo. O povo do Distrito Federal, os políticos tá tudo aí, paga, né? Pelo amor de Deus. Porque não tem cabimento, né? Mas é interessante a gente ver isso, porque querendo ou não, a maior é de Brasília, depois de Brasília vem Goiás, se eu não estiver enganado, São Paulo, É São Paulo. e Goiás vem em terceiro. É que aqui é assim, gente. A renda per capita de Brasília é maior, tem que lembrar desse detalhe também. O ticket médio de inadimplente de Goiânia é 8.176. Tá muito diferente de Brasília. Tá quase igual, tá do lado. Tá do lado. Brasília 9 mil, ticket médio de dívida de Goiânia, a capital do estado de Goiás, é 8 mil. Onde vocês estão arrumando esse dinheiro pra ter esse tanto de dívida, gente? O que eu quero saber é empréstimo, cartão de crédito. Me disseram, por exemplo, que o pessoal tem passado a utilizar mais o cartão de crédito, né? E isso eu converso numa conversa informal com os colegas meus antes de eu vir pra cá hoje, no almoço, que muita gente tem optado não apenas pela questão da facilidade de parcelar o cartão de crédito, mas também por vantagens que as empresas, os bancos, seja a instituição financeira que for, dão, como cashback, milhas aéreas, que algumas instituições financeiras não. É por isso também que o pessoal tem recorrido e aumentado, aí também buscando também ter assim um cartão Platinum, um cartão Black. Esse detalhe, na verdade, a gente não consegue atrelar ele ao uso, mas é uma coisa mais alta renda também, né? Então, para você ter determinados tipos de benefícios, geralmente são cartões com níveis de vantagens um pouco maior e com uma renda mais alta. Então, não é a maior parte da população que tem acesso a esse tipo de cartão, que geralmente eles são atrelados a algum valor de renda para ele oferecer determinados benefícios. Então, eles sempre começam com um valor de entrada e eles vão aumentando os tipos de benefícios de acordo com o nível desse cartão. Bacana. Ô, Rafa, não é Rafaela mais não, agora é Rafa. Pegou a intimidade. Mas, Rafa, bacana essa conversa que eu tô tendo contigo aqui, porque eu tô aprendendo muita coisa referente ao Serasa, referente ao que a gente fala aqui de conta e endividamento do brasileiro, que a gente tem sempre tocado nessa tecla, né? E a gente conversando aqui falando sobre a questão de adimplência, inadimplência, questão de quem deve mais, quem deve menos. Parabéns pro pessoal da Bahia, tá? Diga-se de passagem. Parabéns aí ao pessoal da Bahia. E assim, a gente vai falando sobre isso
E eu vou tocar num ponto que você falou da questão do planejamento, né? Não apenas para a questão de utilizar o cartão de crédito. O brasileiro carece de ter esse planejamento não só por conta dessa questão do cartão de crédito, mas para efetuar o pagamento das contas. Por que o brasileiro não consegue se planejar para efetuar tudo isso e ficar assim, agora eu vou ter um crédito, vou lá conseguir tirar minha casinha, meu carrinho? Perfeito. Bom, a parte da educação financeira, de fato, é uma questão que eu sempre falo com as pessoas. Quando é que você aprendeu educação financeira? A gente não aprende educação financeira, né? A gente passa por determinadas situações da vida que você vai ter que ir aprendendo a lidar com o dinheiro. Então, vemos muitas pessoas também que querem empreender, muitas vezes por necessidade mesmo, né? Nós fizemos uma pesquisa que acompanhamos ali e muitas pessoas elas querem ir pro mundo do empreendedorismo porque elas precisam disso, porque muitas vezes não tem com quem deixar o filho, alguma coisa assim. E tudo isso pode ir gerando essas situações de inadimplência, por não saber gerir o dinheiro, por não saber como controlar as finanças. Também existe a questão das pessoas terem a maior parte da renda hoje comprometida com contas do dia a dia. Então, a maior parte da renda vai para a água, luz, para o aluguel, para o gás, quando vê, sobra pouco ali no fim do mês para outros tipos de gasto. E nessas situações é ainda mais importante a questão da educação financeira, porque o dinheiro vai ter que ser muito mais controlado. Não é como se a gente estivesse falando para uma pessoa que tem uma grande quantia, né, administrar um pouco melhor e fazer um tipo de investimento. É um pouco mais complicado nessas situações quando o seu dinheiro vai na maior parte ali para as contas do dia a dia. Então precisa ser muito mais controlado, as coisas precisam ser muito mais no papel e precisa tentar fazer uma reserva de emergência para evitar situações como a gente viu na pesquisa, né, de que a maioria das pessoas também gastam com imprevistos relacionados à saúde, porque não existe essa reserva de emergência para cobrir essas despesas. E quando eu falo reserva de emergência, muitas vezes a gente associa a uma grande quantia de dinheiro para eu guardar ali por mês, mas não é essa a realidade e a situação da maior parte da população. Então, guardar R$10 que seja ali por semana para você ir construindo até que em um momento de necessidade você tenha pelo menos uma parte desse dinheiro e não tenha que arcar com tudo de surpresa. É engraçado você falar assim, você pode ir juntando R$10 por semana. A pessoa não consegue juntar 2? Exato, existe essa situação que muitas pessoas elas não conseguem juntar o mínimo que seja, né, pro dia a dia, mas aí vai ter que ir para a organização mesmo, entender como se organizar ali no dia a dia dentro da possibilidade. Claro que eu tô falando aqui para quem consegue, né, quem tem essa possibilidade de fazer isso no dia a dia e tentar juntar um pouco esse dinheiro. Porque também quando a gente vê a situação geral da inadimplência, não são só pessoas que estão completamente com a renda comprometida. Existem também diversas situações em que às vezes as pessoas sofreram um descontrole mesmo ali nas compras, passaram um pouco do que deveriam, mas elas conseguem fazer essa organização. Gastaram o limite do cartão, do cheque especial, de tudo aí. Eu não ia pegar nesse tema não, gente, mas eu vou ter que pegar. Você vai me desculpar. Porém, o primeiro episódio do Por Dentro, eu falei sobre a questão do vício com as bets. E aqui a gente vai pegar um pouquinho mais porque a gente fala da questão financeira. E a gente está falando de cartão de crédito. E muita gente tem utilizado o cartão de crédito não apenas para pagar as contas do dia a dia, conforme o mapa trouxe. Mas muita gente tem incorrido no erro de usar o cartão de crédito para pagar ou comprar ali o crédito para jogar nas bets. É um dos fatores que também tem endividado a população brasileira. A gente não consegue afirmar isso com os dados, né? Porque se elas são utilizadas no cartão, entra como de fato o uso do cartão de crédito. Então, não consigo afirmar isso, não tenho esses dados de afirmação. Mas o que a gente sempre recomenda, né? Não ir, muitas vezes, no desespero para essas ferramentas, pensando que vai conseguir ali o dinheiro do mês. Então, a organização financeira, ela envolve coisas que são mais seguras e mais possíveis de controle.
mais possível de controle e organização. Aí é que tá. Como é que a gente consegue realmente se organizar? Não apenas colocando no papel ali e organizar financeiramente, não apenas para quitar as dívidas, tá, Rafa? Mas para que a gente volte a ter crédito no mercado, chegar lá, oi, bonitinho, bem recebido, e o pessoal falar assim, ó, tem um crédito liberado para você aqui, meu filho, pode aproveitar. Perfeito. Bom, primeiro, análise de gastos e ganhos. Quanto você ganha, quanto você gasta por mês. Segundo passo, nessas análises de gastos, principalmente, rever se tudo que você gasta constantemente faz sentido. Então, assinatura de streaming, faz sentido todas as assinaturas que você tem? Porque muitas vezes são R$14, R$20, só que eles vão se acumulando. Está fazendo sentido ter todas essas assinadas ou você precisa dar um passo atrás? Se você tem uma renda um pouco menor, entender se existe algum apoio, né? Existem alguns programas sociais que podem possibilitar também que você tenha uma redução no gasto, uma redução na água. Então, entender se isso faz parte ou não da sua possibilidade ali no dia a dia. Entender também se todos os seus gastos, eles estão fazendo sentido de fato. Tem alguma coisa que você consegue rever, repensar em algum momento determinado para que você possa se organizar financeiramente? Então, de fato colocar na ponta do lápis, no papel, tudo que você faz, o que você pode economizar ou não. Compras do mercado. Será que se você comprar no atacado, não vai sair por um preço mais em conta? Compensa fazer compra do mês? Ou se você recebe de forma semanal, porque você é um profissional ali que trabalha sozinho, né? Você compensa fazer um mercado ali por semana para entender melhor o que vai entrar de dinheiro ou não, para ter um controle um pouco maior. Então, de fato, analisar as finanças com bastante cuidado. Eu lembrei de alguém que infelizmente se foi na pandemia, chamado Paulo Gustavo. Tem um videozinho dele que é sensacional. Depois eu vou colocar no corte aí. Por essa fala sua. Fui fazer as contas aqui e não bate. Porque eu gasto mais do que eu ganho. E a maioria do brasileiro. A maioria do brasileiro acaba gastando mais do que ganha, porque de fato não tem essa análise prévia. Às vezes a gente fica concentrado só nos gastos ali do cartão de crédito, mas você de fato separou quanto você gasta para o aluguel, qual é o seu dinheiro destinado a uma fatura do cartão que você não pode ultrapassar, e seguir aquilo de fato de forma correta, né? Não deixar o momento às vezes levar para você ultrapassar esses gastos mais do que deveria. Entendeu, né, gente? Então, tenta aí não ultrapassar os gastos mais do que você deveria. Eu sei que muita gente tem família, com filhos, tem que pagar aluguel, água, energia, a escola das crianças, tá? O material escolar, principalmente agora que nós estamos voltando às aulas, né? Finalzinho de julho, que é mais uma conta que o pessoal tem que pagar. Internet. Quem tem carro tem que pôr gasolina, manutenção do carro, da moto, tem tudo isso, fora o cartão de crédito. Exato. E o supermercado, tá, gente? Porque não dá pra você ficar sem comprar um alimento pra ti. E aí você vai calculando tudo isso e vai dando exatamente o que o Paulo Gustavo fala. Não dá não, gente. O que eu gasto é menos do que eu ganho. Como é que faz? Né? Então fiquem bem atentos a essa questão para que você não venha gastar mais do que você recebe, porque senão aí você não vai parar onde? Vai ficar com o nome negativado e aí acaba complicando toda a situação financeira. Aí vai lá para a Serasa, para você negociar depois, para você poder quitar, para depois você construir tudo de novo, porque aí você começa a construir tudo de novo. Exato, aí é uma reconstrução mesmo, né? Você vai ter que fazer todo um planejamento para conseguir sair dessa fase de ficar com o nome negativado. Então, a gente sempre alerta mesmo para evitar que isso aconteça, para que você possa realizar os seus sonhos, né? Você ter possibilidade de crédito no mercado é uma possibilidade também de realização de sonhos. Eu vou fazer uma pergunta aqui
que talvez não tenha nem aqui, mas que a gente fala da questão de crédito, essas coisas, e tudo mais. Porque muita gente acaba fazendo as dívidas no cartão de crédito, fazendo dívidas com empréstimo, e aí tem outra dívida que o brasileiro também faz muitas vezes, que quer ter um carrinho, quer ter uma motinha, e vai aonde? Consórcio. Como é que funciona essa situação quando se fala de consórcio, se você tiver os dados aí? Eu não tenho os dados, mas posso falar um pouco sobre a questão do consórcio. Ele vale a pena se você não consegue guardar esse dinheiro por mês, porque o consórcio também tem taxas. Então, precisa ser avaliado quais são as taxas desse consórcio, como ele vai funcionar, para que, se você não tiver, às vezes você não tem essa recorrência, né? Você não consegue fazer isso por si mesmo, as pessoas acabam recorrendo ao consórcio. O que não tem taxa no Brasil, gente? Só dormir, né? Que acho que até dormir não tem taxa, se brincar. Rafa, quero te agradecer por ter tirado um tempinho para vir até aqui na TV Atual Record News, no Por Dentro, pra gente conversar um pouquinho sobre a adimplência. A gente abordou uma gama de coisa aqui. Te apertei, tá? Desculpa, qualquer coisa. Imagina. Mas o espaço está sempre aberto para você voltar ao Por Dentro, pra gente falar mais um pouquinho sobre o que a Serasa tem feito, como a Serasa tem auxiliado, né, o brasileiro a ter nome no mercado, vou colocar assim, né, que a crédito no mercado é fácil de se falar, mas falar assim, ter nome no mercado para você conseguir comprar as coisinhas que você precisa. Exatamente. Muito obrigada. Tá aí, gente, vocês entenderam, né? Planejamento é a base de tudo para que você possa ter, né, aí o seu nome no mercado, ter crédito disponível para você. E qualquer outro momento eu volto aqui com o Por Dentro falando de outros assuntos também, porque a gente tá começando, tá? Então já aproveita aí, curte, comenta, compartilha, segue o canal, clica aí no sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo aí para você acompanhar. Um abraço!